Olá, crochêlistas! Hoje a gente vai aprender a fazer esse chaveirinho de olho grego. Olha que perfeição! Ele tem dois lados, ele tem enchimentozinho também, né, de acrílico. A gente vai usar essa argolinha, 4 cores diferentes, o preto, o azul, o branco e o azul mais escuro. Uma pérolazinha, então já preparem os materiais, tesoura e agulha, tá? Então é isso. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita para curtir, certo? Já sei que vocês vão gostar e para vocês não esquecerem, porque sua curtida ajuda muito a gente por aqui. E se inscreva no canal. E vamos aos materiais. Gente, para fazer esse trabalho, a gente vai precisar de uma agulha 1,75 milímetros. Vou usar essa aqui de metal que eu achei ali. Tá bem velhinha, tá enferrujadinha, mas eu vou usar ela, tá? Vocês vão usar, vão pegar restinhos de linha, já que é um trabalho, né, bem pequenininho. Vou usar aqui restinho de Diane azul claro, vou usar restinho de Diane também azul escuro, anotem as cores aí. Azul claro, azul escuro, preto e branco, tá? E aí vocês também tenham aí uma argolinha assim, ó, vocês encontram em qualquer armarinho. Uma argolinha com essa correntinha aqui. Se caso não tiver a correntinha, né, tiver só essa argolinha também, vocês vão dar um jeito de grudar na peça, no pingente que a gente vai desenvolver, tá? Mas eu vou usar esse daqui. E aí, o que que acontece? Se caso vocês não tiverem Anne, pode ser também linha Cleia, é só duplicar o fio, que o tex fica bem parecido com o da Anne. Vocês podem usar Camila, fio único. Vocês podem usar a linha Charme, tá bom? Então, aí, se for um tex maior, a peça vai ficar maior do que a que eu estou fazendo, mas eu acho que não vai interferir tanto assim, né? E se for usar uma linha mais fina, a peça vai ficar menor, né? Então, aí vocês vão fazendo aí da forma que vocês quiserem. A gente vai começar com fio preto, tá bom? Peguem um fio preto aí de vocês. E aí, a gente começa aqui, ó, fazendo uma correntinha. Vocês não vão enxergar muito bem esse do fio preto, mas prestem atenção no que eu vou falar. Vocês vão fazer aqui uma correntinha de 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Depois disso, vocês vêm aqui na primeira correntinha, enfia a agulha, tá? Faz um ponto baixíssimo. Faz um ponto baixíssimo pra selar aqui e formar esse círculo, né? Vai formar um anel de correntinhas. Vai ficar bem apertado, então vocês prestem atenção onde é que vai colocar a carreira seguinte, os pontos, né? Então, aí sobe uma correntinha e dentro desse círculo, a gente vai colocar 8 pontos meio alto, tá? Que é aquele ponto que dá uma laçada, vem no centro desse anel de correntinhas, enfia a agulha, cuidado para não colocar em cima da correntinha, é no centro, ó, no buraquinho mesmo. Vocês não vão conseguir enxergar esse preto, mas tudo bem. Aí, lacei, né? Enfiei a agulha, agora eu laço lá atrás, trago pra frente. Laço, tiro as 3 alcinhas, certo? Fiz um ponto meio alto. E aí, eu vou fazer mais 7, que são 8 no total. Então, aqui fiz 2, tudo dentro desse espaço, tá? Dentro desse buraquinho. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer dos dois lados logo, porque assim, a gente vai precisar de duas partes exatamente iguais, certo? Então, aqui eu já posso cortar o meu fio e aí eu posso fazer a próxima, outra igualzinha esse daqui que a gente fez. Vamos fazendo assim, que aí a gente faz um lá e um cá, e aí já adianta, né? Então, aí a gente faz outra exatamente desse jeito aqui, ainda na cor preta. Pronto, ó, tô finalizando aqui, fiz os 8 pontos meios altos. Aí, eu venho e enfio a agulha aqui, onde a gente fez a correntinha, que é pra, né, dar altura aqui à carreira. A gente enfia a agulha nessa posição e faz um ponto baixíssimo. E aí, sela a carreira de ponto meio alto. Aí, aqui eu já posso cortar. Já tô com os meus 2 miolinhos aqui prontos, tá? Agora, a gente vai pegar o azul mais claro, tá bom? Peguem aí o azul mais claro de vocês. E vocês sabiam que cada cor do olho grego significa um tipo de, digamos, energia de proteção diferente? Eu fui pesquisar e vi que cada cor que você usar
vai ter um tipo diferente. Então, vocês podem usar isso até para o próprio marketing, né? Se vocês estiverem fazendo a pronta entrega, fazer de várias cores e aí, né, falar que, esse daqui protege contra não sei o que, não sei o que, não sei o que. O olho grego, ele é bem difundido por essa questão de ser uma proteção, uma energia, né, positiva. Então, é muito bacana também de vocês fazerem aí para ter pronta entrega esse chaveiro, tá? Então, aqui, prendi meu fio, fiz uma correntinha, prendi meu fio em um dos pontos da carreira anterior, fiz uma correntinha. Agora, eu dou uma laçada aqui, nesse mesmo lugar que eu prendi meu fio, eu faço um ponto meio alto. Aí, totalizaram, né, 2 pontos dentro de um mesmo ponto de base, porque a correntinha a gente conta como se fosse um ponto. Aí, eu venho aqui no próximo ponto meio alto, ó, no próximo, e faço mais 2 pontos meios altos, tudo no mesmo espaço, tá? Fiz uma aqui, venho no mesmo espaçamento e faço outro, fiz 2. Aí, no próximo, venho e faço mais 2. 1, 2. Então, aí, eu sigo fazendo essa carreira todinha de aumentos, de 2 pontos meios altos para cada pontinho de base. Então, se embaixo tem 8, vão ficar 16 pontos, certo? Contando com a correntinha que a gente usou para subir a nossa segunda carreira. Então, aí, vão fazendo de 2 em 2, 2 pontos meios altos para cada ponto alto, ou para cada ponto meio alto de base, tá? Até rodar toda a peça. Aqui eu tô fazendo e aproveitando também para passar por cima desses fios, né? Para já ir, de certa forma, arrematando. E é uma peça, gente, que eu acho, assim, visualmente bonita. Eu gosto das cores, da estética mesmo do olho grego. Acho muito, muito bonito. Então, aí, dá até para usar como um aplique, né? Para as mais diversas peças, fica a critério de vocês. Fiz aqui, terminei a carreira, venho nesse iniciozinho onde a gente subiu a correntinha, no início da carreira, enfio a agulha e faço um ponto baixíssimo e selo a segunda carreira, tá? Aí, aqui eu posso cortar meu fio e fazer no outro aqui a mesma coisa que eu acabei de fazer nesse, que a gente tá fazendo os dois ao mesmo tempo. Terminei aqui o meu segundo. Agora, eu vou pegar o meu fio branco e vou fazer a terceira carreira usando o branco. Posiciono aqui meu fio e insiro ele, né, em um desses pontos aqui da peça. Quem é da turma do nozinho pode fazer com nozinho. Vocês insiram o fio aí da forma que vocês sabem. Subo uma correntinha. E agora eu vou fazer o seguinte. Vocês lembram que na carreira anterior a gente fez 2 pontos para cada um dos pontos da carreira anterior, né? Então, a gente fez um aumento de 2 para cada ponto da carreira anterior. Aqui, a gente vai continuar fazendo aumento nessa carreira, nessa terceira carreira. Só que aí, o que acontece? A gente vai fazer um pontinho com aumento, né? Ou seja, 2 pontos meios altos dentro de um mesmo ponto da carreira anterior, né, um aumento, e o outro a gente faz solitário, ou seja, apenas um ponto dentro do ponto da carreira anterior. Então, aqui, a gente subiu uma correntinha, vem aqui, ó, nesse mesmo lugar que a gente subiu e faz um ponto meio alto. Aí, aqui o laço, aqui a gente já conta como se fosse um aumento, porque tem uma correntinha e um ponto meio alto, são 2 pontos dentro de um mesmo ponto de base. Então, aqui o próximo, eu venho aqui e faço apenas um ponto meio alto. Dou uma laçada e já vou pro próximo. O próximo será de aumento, ou seja, fiz um e fiz 2 dentro do mesmo ponto de base. Aí, no seguinte, apenas um. No próximo, 2 novamente. 1, 2. No seguinte, apenas um. No próximo, 2 novamente. No seguinte, apenas um. No próximo, 2. E no seguinte, apenas um. E aí, a gente segue dessa maneira, tá? Até dar a volta em toda a peça. E aí, quando a gente terminar esse aqui, a gente pode fazer, né, proceder da mesma forma lá no outro que a gente tá desenvolvendo ao mesmo tempo que a gente desenvolve esse.
certo? Vou só terminar essa carreira aqui com vocês, que aí a gente parte pro outro. E aí o outro a gente pode fazer em off, né? Porque não tem muito segredo, é da mesma forma que a gente tá fazendo esse daqui, certo? Então aí, peraí que eu acho que eu pulei um pontinho. Pulei? Pulei não. Esse aqui é de 2. Esse aqui é de 1. E aí eu venho aqui nesse início da carreira, enfio a agulha e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, selei aqui a minha terceira carreira, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa nesse outro. Fiz nos dois, agora eu vou vir aqui com um fio azul, tá? Um azul mais escuro. Então, aí eu pego aqui, introduzo esse fio. Subo uma correntinha. E aí é o seguinte, lembra que a gente fazia um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. E aí a gente pulava apenas um e fazia um solitário, um aumento, um solitário, um aumento. Nesse aqui, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos solitários. Então, aqui, subi uma correntinha, nesse mesmo lugar eu faço mais um ponto meio alto, e aí caracteriza como um aumento. E aqui no próximo, eu faço um solitário, e no próximo, um também solitário. Aí, no seguinte, a gente vem e faz outro aumento. Um ponto, 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Aí, no próximo, solitário, e no próximo, também solitário. Então, agora, um aumento. No próximo, um solitário. No próximo, um solitário. No seguinte, um aumento. No próximo, um solitário. No próximo, um solitário. No seguinte, um aumento. No próximo, um solitário. E no próximo, um solitário. No seguinte, um aumento. No próximo, um solitário. E no próximo, um solitário. No seguinte, um aumento. E aí, a gente segue fazendo isso até finalizar a carreira. Vou finalizar a carreira aqui com vocês. Aí, gente, a gente faz o seguinte. A gente terminou aqui, enfia a agulha, faz um ponto baixíssimo e finaliza aqui a quarta carreira, tá? Só que aí a gente vai fazer mais uma carreira aqui com o azul mais escuro. Então, a gente daqui sobe uma correntinha e aqui a gente vai fazer 3 solitários e um aumento, né? Então, aí a gente sempre vai aumentando a quantidade de solitários. Então, esse daqui a gente faz um aumento. Aí, o próximo é um solitário, o próximo, um solitário, o próximo também um solitário. Então, o seguinte, a gente vem, faz um aumento, o próximo, um solitário, um próximo, um solitário e o próximo, um solitário. Um seguinte, outro aumento. E aí, a gente faz isso até finalizar toda aqui a quinta carreira. Depois, a gente vem e faz a mesma coisa nesse daqui. A gente terminando aqui, a gente corta o fio, arremata. E aí, quando for fazer esse daqui, eu venho pra mostrar como é que é pra vocês, tá? Mas vocês podem terminar aí as 2 carreiras, só não cortem o fio que eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai proceder, tá bom? Agora, gente, ó, terminei aqui as 2 partezinhas. Vocês vão virar o lado direito. Não, na verdade, fica lado avesso com lado avesso, tá? Ó, avesso com avesso. E aí, os lados direitos automaticamente ficarão evidenciados aqui, certo? Então, aqui, ó, eu não cortei meu fio nesse segundo aqui que eu fiz. O primeiro eu cortei. E aí, eu vou fazer o seguinte. Venho aqui, ó. Pego
um pontinho desse lado e do outro lado eu pego um pontinho também, tá? Com a minha laçada na agulha, enfio aqui e enfio lá também em um pontinho. Aí eu laço, passo por essas duas partes, tá? E aí eu passo por essa laçada que tinha ficado aqui na agulha. E aí é um ponto baixíssimo, tá? Aí eu venho aqui no próximo ponto, passo nele e passo no próximo também, no seguinte, no imediatamente próximo aqui do outro lado. Aí eu laço, passo pelas duas partes e essa alcinha aqui eu passo pela que já estava na agulha, tá? Não apertem tanto o ponto para ele não franzir, deixa o ponto um pouquinho mais folgado, quer dizer, razoável, né? Porque folgado demais a peça não vai ficar tão grudadinha quanto a gente precisa. Então, aqui a gente vem no próximo, enfia a agulha, e aí no próximo do outro lado, enfia a agulha também. Lacei, passei pelos dois, pego essa primeira alcinha e passo pela que já estava na agulha. E aí, eu vou meio que tornando um efeito de costura por todo o meu chaveirinho, tá? Vou fazendo isso, pegando um ponto de cada lado e vou avançando até dar a volta e prender aqui os dois, certo? Só que aí, a gente vai dar um cortezinho no vídeo agora, a gente vai vir aqui, ó, unindo as duas partes, mas quando faltar mais ou menos uma distância disso aqui, mais ou menos, a gente deixa, porque aí a gente vai vir com o nosso enchimento e vai colocar antes de fechar toda a circunferência, tá bom? Então, vão seguindo, fazendo dessa mesma forma, e quando chegar naquele momento que eu acabei de explicar, a gente volta aqui. Cheguei aqui, aí eu venho com o meu enchimento, vocês podem colocar a quantidade que vocês julgarem ser melhor, né? Tem gente que gosta de um acolchoadozinho assim mais cheio, eu gosto de meio termo, não gosto que fique pipocando não, eu gosto que dê aí uma impressão que realmente tá com enchimento, mas que fique algo mais sutil, ó, eu prefiro assim. Então, aí a gente vem aqui e vai fechar essa parte que ficou aberta até chegar onde a gente começou a etapa de fechamento. A gente vem fazendo a mesma coisa. Aí, aqui mesmo, a gente já pode grudar a nossa alcinha aqui, se a gente quiser. Eu vou voltar um pontinho aqui para ficar mais visível para vocês. Eu deixo aqui, ó, essa argolinha aqui dentro. E aí, quando eu vou passar aqui, passei pelo primeiro, né? Aí, eu passo por essa argolinha e aí sim eu venho e passo pelo segundo, pelo outro lado. Aí, a nossa argolinha vai estar automaticamente grudadinha. Venho e passo pelos três, faço um ponto baixíssimo, jogo ela lá por outro lado e sigo aqui até fechar o nosso último ponto. Tá? Aí, aqui eu posso já cortar e arrematar e partir para a próxima etapa. Quem quiser deixar assim, pode deixar, que também fica uma graça já, né? Quem gosta de mais simples. Mas eu vou colocar um tasselzinho, tá? Então, aí a gente vem aqui, ó, pega a ponta da linha, deixa assim. Eu vou usar meus 4 dedos como medida. Aí, eu venho dando voltas aqui na minha mão. Dei 4 voltas já. 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 aqui já é o suficiente. Aí, eu venho aqui, presta atenção para onde é que ficou a nossa ponta, né? Que aí eu corto ela na mesma direção da inicial, certo?
Depois disso, gente, eu vou mostrar a minha forma de fazer tassel, tá? Não sei se vocês têm outras formas. Se tiver, façam da forma aí de vocês, que já estão habituados. Eu venho aqui, dou uma alinhada, né, nessas linhas, pra ela ficar mais ou menos tudo na mesma direção. Não ficar fio muito torto. Dou uma alinhadinha. Deixo sempre essas duas pontinhas aqui pra baixo. Daí, eu venho aqui com o meu fio, ó, e faço o seguinte. Tiro aqui, deixo uma ponta assim, mais ou menos. E, prestando atenção pra ver se essas pontinhas estão pra baixo, eu marco aqui um pouco acima, ó, não é na metade, é acima, e dou umas voltinhas aqui nele. Certo? Dou umas 6 voltas bem apertadinhas pra segurar bem os fios. E daqui, eu dou um nó. Dou um nó aqui, 2 nozinhos pra segurar bem. 1, 2. Aí, aqui, esse fio que ficou ainda pra o tubo, eu dou uma cortadinha nele um pouco maior, porque a gente ainda vai fazer um processo aqui. Eu pego aqui, ó, ele ficou... Daí, eu enfio a agulha assim, ó, nessa parte aqui superior, passo esses 2 fios que eu acabei de usar, né, de prender no meu tassel, passei ele pra cima. Agora, eu venho aqui, nessa minha parte aqui superior, ó, nessa partezinha aqui superior, eu puxo um dos fios pra ir para o outro lado. Aí, ele fica aqui. E aí, eu venho aqui e dou uma voltinha, ó. Venho... Não, na verdade, eu venho desse outro lado aqui, puxo ele, pra ele ficar meio que prendendo aqui. Pronto. Feito isso, eu venho aqui nessa parte de cima e puxo esse fio que ficou sobrando. Tá? Aí, eu dou uma puxada boa aqui. E aqui, se eu quiser, eu posso até passar mais algumas vezes, pra ele ficar bem firme nessa posição. Ó, puxo bem. Essa é a minha maneira de fazer. Quem tiver uma maneira menos complicada aí, pode marcar aí, enviar, sugerir. Eu gosto de fazer tassel dessa forma para chaveiros. Eu tenho outra forma de fazer para outras peças. Aí, eu venho aqui, ó, gente, com a minha miçanguinha e coloco aqui. Passo um dos fios. Deixa eu pegar uma outra agulha aqui, que essa que eu peguei é muito fina. Passo um dos fios. Aí, eu venho aqui nesse mesmo buraquinho e vou passar o outro fio. Porque os dois de vez eu percebi que fica muito pior pra passar do que se eu passar um de cada vez. Aí, passei o outro. E aí, eu posiciono aqui, exatamente no meio. Passo os meus fios, na verdade, eu passo só um. E dou um nozinho. Um nó bem forte pra segurar. 1, 2. Tá? Depois de fazer isso, eu posso vir aqui e arrematar esse fio. Eu costumo passar por dentro da peça, que ele fica mais seguro fazendo assim, do que eu cortar ali bem no pezinho. Passo aqui por dentro, dou umas puxadinhas boas.
E aqui eu posso cortar ele. Aí eu venho aqui no meu tasselzinho, dou uma ajeitada, dou umas puxadinhas pra alinhar ainda mais os fiozinhos, tá? Aí depois que eu der uma ajeitadinha, eu venho aqui nessa ponta aqui, nessa base, e aí eu corto esses que ficaram assim, ó, pra ficar só pontinhas. Eu venho aqui e esse foi o resultado, gente, da nossa peça, ó. Ficou desta maneira, espero que vocês tenham gostado, certo? Quem fizer, marca a gente lá no Instagram, @crochelística, vai ser um prazer ver a tua peça, vai ser um prazer repostar, tá bom? Gosto muito de ver quando vocês marcam lá no Instagram. E é isso, certo? Vendam bastante, pode dar como lembrancinha, enfim, são infinitas as possibilidades. Se ainda não é inscrita no canal, aproveita para se inscrever para não perder nada e curta o vídeo se ainda não curtiram, tá? Comentem aí o que vocês acharam. Um beijão e tchau, tchau, até a próxima.